Seja bem-vindo você, mais um podcast aí, né? Seja quem quiser, nosso podcast, nosso Marcão. Mais cedo que, né? É nosso, é Só fera, não, é nosso, pô, você é louco, é louco. É nosso, então você também é nosso convidado, como nosso ilustre convidado que temos hoje aí no nosso hoje, fera, hein? oitavo aí já. Ó, oitavo já, hein? Pois é. Isso aí, galera. Ó, já se inscreve no canal, né? Se inscreve no nosso canal. Estamos chegando aí 300 inscritos. Então se inscreve, Já, curte, comenta. E hoje você deixa a sua pergunta pro convidado eu acho que você vai tirar bastante dúvidas aí, Boa. né, Marcão? E ó, por que, né? Seja quem quiser. Porque o Maurição né? que tem o seu livro, né? A escolha é sua, né? Que ele fez com muito carinho, contando um pouco da sua história, né? E é o que a gente estava conversando antes dos bastidores aqui, né? Que você realmente é capaz, quando você quer, quando você tem propósito. É óbvio, as dificuldades são muito grandes, mas com propósito e com força de vontade você chega lá. E hoje vai ser um exemplo disso que a gente vai receber aqui, o nosso ilustre convidado, né, Maurício? É isso aí, isso aí. E agradecer, né, primeiramente aí a Unip, né? Sim. Polo Unip aí. Primeiro a ele, né? Sempre. Lá, Sempre né? a Deus, verdade. Com certeza, Marcão. Boa. Né? Sempre primeiro o reino, depois as outras coisas serão acrescentadas. Isso. Então é isso aí, primeiro a Deus, depois a Unip aí, nossa parceira aqui, onde nós estamos. A Unip aqui tá bom, Polo tá bom da Serra, né, Marcão? O Estúdio Ecos, eu fiz um storyzinho aqui agradecendo hoje já. Boa. Você que quer montar aí seu estúdio aí, ó. O Ecos, toda a estrutura. O estúdio já está montado, é só montar o seu projeto. Seu projeto e podcast, apoio total, podcast viu? é uma das vertentes. Você pode montar videoaula, webinário, lançamento de produto, o que você quiser em audiovisual, a gente está aqui à disposição. Bora, depois a gente explica um pouquinho mais detalhes, a gente vai só dar uma pincelada, temos vários patrocinadores aí, você também quer patrocinar a gente aí, manda um direct aqui, né? Temos Pinter, falou Ecos, né? Agora Pinter Shirts, né? Isso. Que é a camiseta, hoje eu tô de Jesus, ó. Boa. Eu gosto das cristãs, mas tem várias aqui. Moda feminina, masculina, com qualidade de tecido é impressionante. Hoje eu não estou com a minha aqui, inclusive a gente está produzindo material exclusivo, aguardem. Tem novidades, né? Aí tem a Chave Cowork, que é nosso parceiro, Pedrão. Sensacional também. Escritório compartilhado. Depois eu te mostrar lá, pra você conhecer. Depois eu te levo lá para nós tomar um café. Né? Suplementos aí. Maurício, suplementos, você que está procurando. Eu já ganhei o Marcão. Garanti o meu aqui também. Ora Pronobis com creatina mais cúrcuma. Esse é do Marcão, hein? Para desinflamar o corpo, né, cara? Isso ajuda, isso ajuda. Mas tem creatina, o que mais, Maurício, da sua linha exclusiva? Eu tenho creatina, pré-treino, tô lançando whey agora também. Boa. Né? E coqueteleiras. E temos aí o nosso parceiro também do Amendomel, né? Com produtos espetaculares. Eu não gostava, viu, desse negócio aqui que é a pasta de amendoim, mas com esses sabores, né, não dá para resistir. A gente sempre... Os patrocinadores é o que a gente come, o que a gente gosta. Que o próximo agora é Óticas Visão também, né? Também. Ótica Visão, que é o Marcelão. Ele fala, Maurício, não faça isso. Você vai quebrar seu óculos, que eu tenho mais de 10 anos. Que é isso, meu óculos faz isso. Não quebrou, não quebrou. O meu também já é o segundo que eu compro lá com o Marcelão, com qualidade. 10 anos já eu tenho esse óculos e você senta em cima, esse dia sentei em cima, não quebrou. E o cara muito honesto, né, cara? A própria colaboradora dele lá da loja falou, ele sempre indica o que você realmente precisa. Ele não põe nada a mais, não, multifocal, não, é o que você precisa de fato. Isso é igual o mecânico, né? Pra você indicar o mecânico é difícil, exatamente. Mano. É difícil, mas a gente indica de olhos fechados. Figital, quer trocar de celular e fazer um upgrade, é a Figital. Aí Diegão, depois a gente... que é o homem do varejo, né? Do varejo. Tem também o podcast dele, eu acho que o primeiro ou o segundo, né? Sim, o primeiro. Já olha lá depois, você sair desse, você dá uma olhada lá que foi uma aula de varejo. Né? Todos os episódios aí, né? Se inscreve no canal, já curte, já compartilha, né? Deixa o sininho ativado lá. É isso aí. Então vamos lá. Vamos apresentar. O Marcão é melhor para apresentar. Imagina, faço as honras então. Apresenta aí nosso parceiro. A gente já estava batendo um papo aqui, né? O nosso querido ilustre convidado, que é o Sérgio Hilário, que é da área da saúde, né? Cadê as palmas aí do nosso querido convidado? Porque realmente merece, vai ter uma história muito bacana, mais uma, né? A gente tem o prazer e a honra, o grande barato que a gente sempre fala, né, de fazer esse podcast, a gente traz pessoas que motivam, que te incentivam a sair desse sofá, sair dessa inércia e seguir a sua vida rumo ao sucesso, porque você merece, você que está do outro lado, você merece. Como a gente sempre fala, né? Vê ele lá em cima, né, coordenando tudo, e você fazendo a sua parte, não tem como dar errado. Sérgio, prazer em te receber. Desculpa aí a intimidade, aí, né? Porque a gente se sente a intimidade. O cara, eu conheço desde a infância. Eu acho que o sobrenome não é por acaso, né? Um cara descontraído mesmo, de alto astral. E foi um grande prazer te receber aqui, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você fizesse as honras aqui para o nosso público. Eu agradeço o convite também. Aí de vocês. Imagina. Aí para participar. E
Muito obrigado ao Maurício, né, que eu conheço já há muito tempo. Conhece, né, de longa data. E vamos para cima aí desse podcast aí, esclarecer todas as dúvidas. Podem deixar aí as suas perguntas e vamos para cima. Eu costumo dizer, eu gosto muito de uma frase do Francisco de Assis. Boa. A gente precisa fazer hoje o que é preciso, né? Depois a gente vai fazer o que a gente pode. E depois, no futuro, a gente vai fazer aquilo que a gente pensava ser impossível. Que da hora, né? gostei. E é aquilo lá, né, Maurício, que aquilo que você falou, o Maurício falou agora no início, né? Que ele jamais podia imaginar agora a vida dele é de empresário, né? Só de crescimento, mas, né, que a gente... Claro que você teve que fazer o que seria preciso, né, para você se alimentar sua família. Isso. E depois você vai fazer o que é possível para você depois... fazer o que você julgava ser impossível, né? E o grande barato, né, Sérgio Maurício? A gente também não deixar de olhar para trás, né? Suas raízes, né? Porque tem muita gente que esquece isso, vira as costas, falando, é bom você ter sempre isso como essência, sempre lembrar de onde você veio, né? Eu anotei aqui, os 3P quase, né? Porque o outro é impossível. É preciso, possível e impossível? Impossível. Cara, da hora. Você vai chegar no impossível, né? Exato. Então, na verdade, às vezes as pessoas falam assim, puta, eu quero um helicóptero, eu quero comprar um helicóptero. Mas aí, o que ele tá fazendo? Qual que é a renda dele hoje para ele comprar um helicóptero? Né? Então, você precisa fazer. Ele precisa fazer o que é possível para isso, depois... né? Ele precisa fazer o que precisa ele fazer e depois o que é possível para tentar atingir. Putz, bacana. E não adianta a gente colocar uma meta, né? De que a gente vai assim, não estou fazendo nada, estou sentado no sofá, como você falou. Exato. E você vai conseguir atingir? Nada. Não vai. Só pensa no futuro, mas não cuida do presente, não faz por onde e agora. Né? E eu não comecei lá em 2002 como enfermeiro estomaterapeuta. É isso que a gente quer saber. O antes, né, de você chegar no top aí, porque é o que a gente falou, né? A gente até colocou aqui um título, né, no roteiro, que é a jornada de enfermeiro que cuida além das feridas. Que acho que é importante a gente destacar esse tema para a gente poder, né, sair lá do comecinho, vai, Maurício? Sempre puxa aí, né? Não, gostei demais, eu gosto desde... Já tem uma aula aqui, eu já anotei já esse insight, já pega caderno aí, caneta, já vai anotando. Eu gosto, cara, desse insight, porque eu tenho dificuldade, seguindo as outras pessoas, para aprender. Então eu tenho que anotar, eu tenho que ler, né? Eu tenho que estudar. Né? Tem aquele estudo, né? Que você falando, né? Você só ouvindo, você consegue 20%, 10% escrevendo. Então eu tenho que falar, ler, escrever, eu tenho que fazer tudo. tudo e estudar é fácil, estudar não é fácil. Estudar você precisa de dedicação, né? Muitas vezes você não consegue entender, mas você precisa buscar ali, né? Com outros especialistas, né? E você... conseguir chegar no seu objetivo, né? Que você conseguir tratar de outras pessoas, né? Verdade. Putz, da hora. Sérgio, aí a gente começa sempre, né, falando, que o Marcão falou, quem você é, né? Que é difícil, onde você chegou, a gente vê aquelas trendzinhas que tá hoje, né? Primeiro você faz, você começa, depois você melhora, né? Então... eu gosto de perguntar pra pessoa da onde que ela veio, como você fez, né? Tipo, do começo mesmo. O Sérgio, que nem eu conhecia lá, né? Aquele enfermeiro lá, como conhecia, né? Um pouquinho que você fez, aí depois você conta um pouquinho a sua história agora com quem você é, né? Mostra como que você era, da onde que você veio. Começa a história aí do comecinho pra gente aí, Sérgio. A minha história começou, até recentemente eu fiz uma publicação aí nas redes sociais da minha história, né? Contando resumido ali minha história. Eu comecei na área da saúde em 2002, como agente comunitário de saúde. E naquela época eu caí meio que de paraquedas mesmo. Até os meus líderes depois falavam assim, nossa, naquela época lá era difícil, né? A disciplina, né? Não queria saber de nada. Mas eu mesmo assim entrei ali como agente comunitário de saúde, que é um trabalho assim, fundamental, né? Eu tenho orgulho de falar que eu fui agente comunitário de saúde, por quê? Porque o agente comunitário de saúde, ele entra dentro da casa das pessoas, né? Então ele vê, ele olha o que a pessoa come, onde a pessoa dorme, né? Como que a pessoa vive, né? Se a pessoa mora 5 pessoas dentro de um cômodo, então a gente precisa pensar, 5 pessoas dentro de um único cômodo, como que essa pessoa toma banho, como que a pessoa dorme, como que a pessoa se alimenta? Esse é um né? Para a gente conseguir
ajudar aquela família. Fundamental. Se a gente não entender isso, a gente não consegue ajudar. E muitas vezes eu estava conversando com você também fora do ar, né? Porque minha esposa também foi da área da saúde. O que acontece? Muitas vezes essas famílias que estão aí, né, na periferia, em situação de vulnerabilidade, elas não são atendidas e muitas vezes elas não têm como procurar porque não tem uma orientação. Sim. E aí é o papel super importante, né, do agente de saúde. O agente de saúde, o que ele faz? Ele faz o elo, né, entre a população e a unidade básica de saúde. É isso. Né? Ele leva essa informação. Sim. E isso é extremamente importante. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte disso, né, bem no início, né, da estratégia saúde da família na região. Foi nessa época, né, que começou, inclusive. Foi em 2002 que começou. Caramba. E aí eu comecei como agente comunitário de saúde. E aí, por incentivo ali dos meus líderes diretos, precisa fazer precisa estudar, precisa crescer. E aí eu fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem e logo fui trabalhar como auxiliar de enfermagem, que foi o primeiro contato que eu tive com pacientes com lesões. Né? Eu fui cuidar desses pacientes, mas eu cuidava da maneira que eu achava que era o certo. Né? E aí, cuidando dessas pessoas, aí eu fui fazer a faculdade. Né? Eu falei assim, agora como enfermeiro eu vou conseguir resolver o problema de todo mundo. Mas aí no dia a dia eu falei, caramba, ainda eu sou limitado, o que eu faço? Né? A pessoa não se resume a uma ferida, é uma pessoa com uma ferida. Né? Então, como que eu trato dessa pessoa com uma ferida? Porque se fosse só uma ferida seria fácil, você tratava todas iguais. Mas se tratando de uma pessoa, você tem uma pessoa que tem diabetes, você tem uma pessoa que tem hipertensão, você tem uma pessoa que tem depressão, né? Então, como que você tratar? As feridas internas, né? As feridas internas, né? Para você tem que resolver o problema para você... Que a ferida, na verdade, que eu falo para todos os meus pacientes, a ferida, ela é a ponta do iceberg. Né? A ferida é consequência do que você está vivendo, do que você está sofrendo. Né? Então, é a consequência do diabetes descontrolado, por exemplo, que pode te levar a uma amputação. Né? Então, eu preciso resolver o problema para eu conseguir resolver a ferida. E isso que eu não tinha esse entendimento. E aí eu fui buscar, né? Eu fui pesquisar sobre a estomaterapia e vi que a estomaterapia poderia me ajudar. Mas antes disso, né, Maurício, eu queria saber também, porque a gente passou muito rápido, o que te levou? Porque eu percebi assim, depois, principalmente com a Covid, não sei se é uma percepção minha, mas eu percebi que muita gente entrou para a área da saúde por questões financeiras, né? Pô, viu ali um gapzinho, falou, tanta gente, eu acho que eu vou entrar, né? Realmente, dependendo da área que você trabalha, realmente você ganha bem. E nada mais justo, né? Que eu falo, saúde, educação e segurança, o cara tem que ganhar bem mesmo. Mas eu acho que ainda a saúde ainda está muito aquém daquilo que realmente merecia. Mas antes disso, quando você partiu para ser agente de saúde, você fazia o que exatamente? Mas do nada, pô, como é que te... O Marcão tá igual eu desde o comecinho, né, Marcão? Porque antes o que eu fazia? Porque quando o bichinho pega da saúde, né? Porque eu falo, você tem que ter vocação. Né? Eu passei recentemente, eu te falei, fora do ar também com a minha esposa, e via cada absurdo, cara. Falo, não é possível. Engraçado que antes de eu ser... Você acredita que eu fui fazer uma faculdade de comércio exterior? Então. Na verdade, assim, eu sou casado, né? Eu casei em 2011, mas namorei 10 anos. Que beleza. Então, a minha esposa, a gente se conheceu na adolescência. Legal. E aí, ela foi para fazer comércio exterior e eu falei, tô saindo do colégio, não sei o que eu vou fazer isso aí mesmo. Aí, entrei na faculdade para fazer comércio exterior e falei assim, caramba, não é isso. E, na época, eu trabalhava com meu pai. Meu pai tinha uma empresa de pintura. Pintura de prédio, de casas. Era PIC Pinturas na época. E aí eu trabalhava com meu pai e não sabia o que eu ia fazer. E aí fui pro comércio exterior, não gostei. E aí minha mãe foi e falou, vai ter uma vaga aí de agente comunitário de saúde. Você não tá em casa, não tá fazendo nada, se inscreve lá. E eu eu não sabia nem o que era. Sim. Entendeu? Eu não sabia nem o que eu tinha que fazer. E aí eu só fui. E aí, na época, o salário era bem baixo, cara. Sim. Na época era R$350, se eu não me engano. Em 2002, R$350. Eu paguei no curso de auxiliar de enfermagem R$150. Entendeu? Então, assim, não foi fácil. Né? Na época, a gente tinha o vale tinha o transporte ainda que você colocava na conta. Então aí eu consegui concluir o auxiliar de enfermagem, aí realmente foi financeiro. Falei assim,
Então agora eu vou trabalhar como auxiliar de enfermagem, vou ganhar mais, vou fazer faculdade de enfermeiro para ganhar mais. Entendeu? Mas por outro lado, a gente percebe, né? O brilho que a gente fala, sempre brilho no olhar. O bichinho pegou ali, né? Sim, pegou. Isso que é interessante. Pegou. Eu lembro do primeiro paciente que eu fui tratar a ferida. Cara, assim, eu lembro de todos os meus pacientes. Né? Eu lembro de todos. Até hoje, alguns pacientes eu ainda ligo para saber se está tudo bem, tudo. Outros me procuram. Né? Então é isso que eu faço, que eu gosto, que eu preciso fazer, né? Você falou do dom assim, porque eu também lembraria do meu primeiro paciente, porque eu ia olhar e ia desmaiar, né? Porque eu olho o sangue e desmaio. É mesmo? Poxa, pressão cai, né? Eu senti muita dor, minha pressão já cai já. Então, eu não tenho um dom, né? Minha mulher é a mesma coisa. Então, eu não gosto do ambiente hospitalar, porque eu acho super também carregado. Também não consigo também. Mas não chego a esse ponto. Assim. Não, eu no ambiente, minha pressão já começa a cair. Já chega no hospital, tanto que eu fiz cirurgia agora do olho, deu tranquilo. Cara, saiu, todo mundo indo embora, pode ir embora. Na hora que eu levanto da cadeira, eu não consigo. Pode me dar soro aí, porque eu não consigo não, tô fraco. Mas é engraçado, né? Eu sou enfermeiro, sou da área da saúde já, né? E recentemente eu fiz uma cirurgia, né, o ano passado. Precisei fazer uma cirurgia por conta da apneia. Tava com a apneia do sono, né, gravíssima. E aí, no pré-operatório, eu descobri que eu tinha uma arritmia. Nossa. E eu falei, putz, e agora? Bem-vindo ao clube. Né? E aí o cardiologista falou assim, uma cirurgia de risco, né, pela arritmia e tal. E por mais que eu seja da área da saúde, eu fiquei com medo. Sim, claro. Né? Então, no dia da cirurgia lá, que quando eu tava tomando anestesia, eu brigando para não dormir, com medo, entendeu? De não acordar. Então, acho que quando você é o paciente, é outra coisa. O negócio mas aí muda de figura, percebe entendeu? A importância do profissional de saúde naquela questão da escutativa, né? De você se ver e ter a empatia com o paciente. Porque é o que eu te falei, o que eu vivi nos últimos tempos, cara, eu não desejo para o pior inimigo. E eu tô como acompanhante, né? Porque... Então, foi o que você falou agora, eu me vi, porque eu, ao contrário, eu queria já apagar, para não ver nada. Aí o cara, e aí teve o que o Marcão falou, o cara conhecendo, pô, não, já que me apaga aí já, eu não quero ver nada, ele, não, então põe mais uma máscara, vai respirando fundo, relaxa, que você vai dormir, então. Aí foi tranquilo. Óxido nitroso, né, o que é o pré-anestésico antes de você tomar, né? Não, já estava um pouco na veia, eu acho. Tá. Já estava, porque ela já tinha colocado, o que ajuda também hoje em dia Não, eu falei, já vou dormir. Não, precisa pegar um ar primeiro para dormir. E eu já queria ser apagado, porque isso, eu vou doar sangue, se eu ficar olhando, eu desmaio. Né? Qualquer coisa, eu nem dou sangue mais, porque depois tem que tomar 1 litro de soro. Tá difícil. Você vê, né? Numa situação relativamente simples, né? Imagina aí agora pra cirurgia eu fiquei tranquilo. Nossa, e eu apliquei muita injeção, mas morro de medo de tomar injeção. Essa é a verdade. Eu não gosto. Se eu puder fugir, eu fujo aí de tomar uma injeção. Isso é engraçado, né? E assim, eu não gosto nem de levar meu filho para tomar vacina. Porque... É uma parte cruel também. Você tem quantos filhos? Tenho um de 4 anos. É o Rafael, é a alegria da casa. E ele tá dentro do espectro, né, autista. Então ele tem aí algumas coisas importantes aí que a gente precisa cuidar, mas é super tranquilo, sabe? Super amoroso, gosta de estar com as crianças, gosta de brincar. E só que ele tem, né, ele tá dentro ali do espectro que a gente precisa tomar alguns cuidados. Mas a nossa maior alegria é o pequeno Rafael. E é o nome da patroa? Kátia. Kátia, ó. Tem aqui a câmera, para você já mandar, né? Fazer aquela moral. E aí, Kátia, vai me matar depois, né? Manda aí, que eu conheci. A Kátia eu conheci desde pequena, né? Igual o Sérgio. Mas o seu filho eu conheci esses dias. A Kátia era vizinha do Maurício. Vocês moravam no Ângela, é isso? No Santa Margarida, mais preciso. Jardim Santa Margarida. Um pouquinho pra cima. Então, um pouco antes do Jardim Ângela. Então, o que a gente estava falando, né? Para você que está aí do outro lado, cara, esteja onde você estiver, procure fazer sua parte, é óbvio, né? A gente conta com a força lá de cima, independente de religião, que a gente fala aqui, né? Mas, pô, o grande barato, né, do nosso podcast é isso. A gente sempre recebe alguém que vai te motivar, que vai te incentivar. E é como eu falei no começo, né? Sai dessa inércia, cara. Sai dessa inércia. O futuro a Deus pertence, mas se você não fizer a sua parte, não quiser, como o próprio Sérgio já falou, tiver o seu objetivo lá na frente, cara, não vira, né? E é aquilo, né? Se você vai varrer o chão, faça da melhor forma, entendeu? Isso.
Não é demérito nenhum. É isso. A gente comenta muito isso, né? Que a gente comenta de religião, eu estudo muito a Bíblia, né? Hoje eu estava estudando mais cedo. E você falou isso, o Marcão agora é isso. Aí é com excelência. Faz primeiro para Deus, né? Faz com excelência, né? Que todo mundo alguém tá vendo. Né? É o que você falou, faz com excelência. Você vai servir uma torradinha, uma paz de amendoim. Traz uma torradinha. Isso. Né? Faz com excelência, tudo. Né? Faz o além, né? O além. Isso. Às vezes a pessoa quer muito uma coisa, mas o que ela tá fazendo para aquilo? Né? O que você está fazendo para ter aquilo? Você está fazendo além do esperado? Isso. Né? Então, isso que as pessoas precisam pensar. Isso. Como uma pessoa está trabalhando para uma pessoa. Quero virar empresário. O pessoal que está aí, né? Quero virar empresário. Pô, começa trabalhando, que nem vocês falaram, né? Fazendo com excelência, mas eu vou puxar saco do meu patrão. Não, tô fazendo. Mano, então não acho que é isso, né? Faz excelência, que depois, quando você tiver a sua empresa, você vai fazer melhor ainda, né? Mas já vai pegando a experiência, né? No CNPJ de outra pessoa. Como a frase de São Francisco de Assis. Exato. É isso, entendeu? É isso, você vai fazer. É o que você falou agora. Você vai fazer com excelência, você vai fazer o que é preciso. Isso. Né? E depois você vai fazer o que é possível com a excelência que você teve. Legal. A gente comenta porque, às vezes, quando a gente não tem perspectiva de vida, né? Tipo, da onde que a gente veio, né? Você comentou, qual a necessidade de ficar em casa? Tinha um monte de rato, né? A gente não tinha acesso a quase nada, né? Era poucas coisas. Conhecimento, que nem o Marcão começou, não tinha muito conhecimento, né? Era escasso, que nem... A gente tinha duas crentes do meu lado. Eu morava... Tinha 3, né? Porque o Medo morava do outro lado, né? A mãe da Kátia, né? Era católica. Eu acho que a minha vizinha do lado também, a Zenilde, também era católico. Acho que eu também ou ia em alguma igreja. E eu já fui na igreja dos 3, né? E da outra também do lado. Mas eu não ia, porque eu não tinha conhecimento. Achava... Que nem o pessoal fala isso, crente é chato, não sei o quê. Não, achava ruim, né? Achava ruim. Ia, e o conhecimento que eu trazia quando eu ia, quando eles passavam, era outro. Mas eu não tinha acesso, minha mente era fechada. Né? Hoje eu já vejo, se eu tivesse conhecimento, fosse que nem eles, assim, já abriria a mente. Aí você falou da dificuldade, eu lembrei, minha avó teve diabetes, né? Pegando agora esse assunto de ambiente, né? Minha avó teve diabetes, tinha hipertensão, tinha tudo. Por que eu não tenho? Né? Lógico, eu quase tive. Porque aí você vai para comida em casa, era só carboidrato, só pão. Né? Pão a gente comia, era 10 centavos o pão. Eu lembro que eu comia 3, 4 pães por dia, 5 pães por dia. Né? Bolo também direto, porque era barato. Ovos, né? Hoje em dia as pessoas, tô comendo 30 ovos por dia, 20 ovos por dia. Cara, eu comia 1 por dia porque era a mistura. Contadinho. Né? Que nem o nosso amigo um dia aqui contou aqui um entrevistado aqui, falou que era 1 para cada 4 ovos, né? Acho que o Célio, né? E olha como guarda as histórias do nosso entrevistado. Foi o Célio que falou que a mãe dele levava 4 ovos, né? Pra mistura, que era 4 pessoas em casa, 2 filhos, né? E eles, aliás, é um episódio, você que está aí acompanhando faz a maratona, que eu te falei. Essa história do Célio também é espetacular, né? Sem dar spoiler aqui, rapidamente falando, para não entrar, né? Não atrapalhar a nossa entrevista. Ele estava prestes a ser, já tinha sido convocado para jogar na Portuguesa, né? Um dia antes ele foi convocado, um dia antes ele foi comemorar. Aí recebeu um tiro nas costas, ficou paraplégico. Muito louco. Aí a história é muito legal. Isso é que eu falo, que a gente fala, né? Ter força de vontade, acreditar lá em cima e fazer a sua parte. Então é isso, de vez em quando a gente não tem uma alimentação ideal, né? O pessoal fala muito de genética, eu ia entrar aqui em genética e epigenética, né? Genética é o que você já tem, né? Tipo, meu pai, que nem eu não conheci meu pai, como que eu sei se eu vou ficar careca ou não? Pode ser que sim, pode, mas também tudo depende da sua alimentação, você hoje em dia se cuidar, até... O pessoal passa, né, minoxidil, passa um monte de coisa, vitamina, que tá caindo no cabelo. Então tem a genética. Estilo de vida também, né? Acho que é importante. Então, aí vira epigenética. Estilo de vida, né? O ambiente é epigenética. Eu vou ficar diabético porque eu como a mesma coisa que minha avó come. Né? Só o carboidrato, só como açúcar. Minha avó, lembra que ela tomava café com leite, ela pegava antigamente, se tivesse câmera, cara, ia virar blogueiro da minha avó, igual que ele faz. Ela pegava assim não vou comer açúcar não, é o adoçante. Cara,
lotava de adoçante. Em casa, a Zenilde era a nossa vizinha, vendia doce. Aí em casa tinha um monte de doce embaixo do colchão, né? Um monte de coisa, fumava, né? Então, cara, não tem como você não ter essa doença, né? Aí eu não fumava, não bebia, mas eu também se alimentava o que ela se alimentava, que era muita fritura, né? Antigamente não tinha air fry. Então é por isso que de vez em quando não é a genética, é epigenética, o jeito que você se alimenta, o ambiente que você tá, em vez de quando você não consegue, né, se alimentar. Hoje em dia você vai comer, você sabe, né? Principalmente conhecimento, que você sabe que você comer ovos, um só, é 6 gramas de proteína. Então eu comia 6 gramas de proteína na refeição. Lógico, feijão também tem um pouquinho. Então vamos supor que eu comia 10, 15 gramas de proteína por refeição. Hoje eu sei que é no mínimo 20 a 30 gramas de proteína por refeição. Então não batia aquela proteína. Como que você ganha massa muscular? Por isso que eu era magrinho, um palito, fazia musculação, treinava, mas não ganhava massa muscular porque não se alimentava bem. Né? Eu para a faculdade eu levava pão com geleia, né? Bolacha, porque era barato, que nem a gente comentou, né? Então é isso, vamos para a história aqui, mas eu queria te perguntar em relação à sua formação. Antes de chegar nisso, como você falou, né, de um agente de saúde, depois passou para a enfermagem, como é que foi essa transição aí? Teve muito perrengue, né, cara? Nossa, demais. Eu falando, né, por conhecimento perrengue de causa, como eu te falei lá, de UBS, o que você pode destacar nessa caminhada aí? Mas também para motivar a galera, né, nesse sentido. Assim, ó, nada na vida é fácil, né? Nada é fácil. Como eu falei, quase 50% do meu salário era para pagar o curso de auxiliar de enfermagem, né? Então, se você for trazer para os dias de hoje, né, quem tem coragem de fazer isso? Exato, não tem. Né? Assim, se a pessoa não tiver uma bolsa de estudos, a pessoa não faz. Né? Então, a chance de você desistir é muito grande. Mas aí que eu tenho que agradecer muito, né, os meus líderes, né, que eles sabem quem eu estou falando, que eles lá no início, em 2002, me incentivaram bastante, né, e acho que foi por eles que não me fizeram desistir, tanto eles quanto a minha mãe também, que é gratidão, que sempre me apoiou aí. Isso é importante. E a Kátia também sempre me apoiou, devo muito isso, a minha formação. Eu devo muito a você, Kátia. Obrigado, viu? Olha aí, tá vendo? É importante, cara. Não adianta. É o que a gente fala. É base, família, religião, né? Tudo que você tem hoje como valores, que infelizmente, né? Está havendo uma inversão desses valores, mas se você não tiver isso, você não tem... Porque a gente até estava falando um tempo atrás sobre meritocracia. Como é que você vai falar de meritocracia? Levando os seus dois casos, né? Vindo da periferia... Você negro, também enfrentando outras barreiras que a gente sabe que, infelizmente, ontem mesmo, né, a gente está gravando o programa hoje na sexta-feira, pós-carnaval, teve um exemplo clássico aí de futebol, mais uma vez exemplo de racistas, lá no Paraguai, né, no jogo do Palmeiras. Cara, é uma coisa inconcebível, cara. Infelizmente, a gente vive isso em pleno 2025, né? E como é que, nesse sentido, no seu caso, né, passando por essa questão da saúde, eu sei que hoje tem muitos profissionais, né? Mas sempre pinta alguma coisinha, né? Não tem essa questão ainda, você sente? Então, é engraçado, cara. Até alguns amigos meus me perguntaram um dia, você já sofreu racismo? Você acredita que eu nunca percebi? Cara, que ótimo. Pode ser que eu tenha sofrido, né? Em algum momento, não reparou, né? Só que eu nunca percebi. Nunca percebi. Eu não sei dizer hoje, você me pergunta se eu passei por racismo, eu não sei dizer se sim nem se não. Ótimo. Entendeu? Então, assim, não sei. Até depois desse questionamento dos amigos, eu prestei mais atenção, né? Será? Né? Não. Eu acho que é importante também, né, ter em mente, não aquela questão do vitimismo, né? Eu acho que tem que ser falado, tem que ser tocado no assunto, né? Mas é o que eu falo, nada é ao extremo, né? Tudo que é ao extremo não é saudável. E tem um fato engraçado, eu viajei com a Kátia, né? Antes da gente ter o Rafael, a gente viajou para a África do Sul. Que legal. Eu tinha muita vontade de conhecer a África do Sul, né? E aí eu falei, Kátia, a gente precisa ir eu quero ir na periferia. Sim. Né, eu quero ver lá, a gente ia no mercado comprar alguma coisa, eu falei, não, vamos no mercado na periferia. Aí a gente foi. Chegou no mercado da periferia, só tinha preto. Não tinha nenhum branco. Você estava na África do Sul, que geralmente tem, né, pessoas brancas. Né? Mas não tinha nenhum naquela região. E a Kátia desceu, a gente desceu do carro,
A gente desceu de mão dada, tudo. Então, ela sentiu Sim. o preconceito das pessoas, entendeu? Então, ela sentiu as pessoas, todo mundo olhava, né? Porque as pessoas viram um preto com uma branca. Então, ali naquela região ali, eles não estavam acostumados com isso. Então, as pessoas ficaram olhando e ela se sentiu incomodada, entendeu? Nossa. E ela até teve uma senhora que ela sorriu para a senhora assim, para ver se estava tudo bem, né? Mas estava tudo bem, a senhora sorriu tudo, mas o que para eles era uma coisa estranha. Sim. Né? Delas verem um preto com uma branca. Né? Então, assim, eu achei... a Kátia conseguiu sentir na pele, assim, né? Eu nunca senti um racismo, mas ela conseguiu sentir o que, de repente, uma pessoa preta sente quando ela chega num lugar onde tem... que 100% das pessoas são brancas, entendeu? Então. É igual eu sinto um pouquinho quando a gente comenta mesmo quando aqui, né? Da onde que a gente veio, né? Tipo, todo mundo olha, pô, branquinho, de cabelinho e tal, é boyzão. Veio daqui já é boy. Hoje né? Hoje é boyzão, né? Então, hoje é boyzão. Ainda não. Hoje é empresário e tudo. Naquela época podia ser que não. Mas que, aliás, é outra coisa que a gente também é ensinado, né, cara? Você achar que ter dinheiro é ruim, que você ser bem sucedido é ruim, né? Existe isso também, preconceito desse lado, né, cara? Sim, sim. E é que a gente tá falando. Quanto que você não sofreu para você chegar até onde você chegou hoje, né? A história do Maurício. Então, é uma história. É uma história que você tem. Você passou por vários perrengues, né? Várias coisas para você chegar onde você chegou hoje. Então, as pessoas não podem olhar para você e falar assim, nossa, o Maurício, o que ele faz? Será que ele faz alguma coisa de errado? Não, isso, é a primeira coisa que vem, né? Entendeu? Quando você tá bem na vida é que você fez de alguma coisa, alguma treta você fez ali, né? Ou você é boy, né? Você teve os pais que bancou sempre, ou você tá fazendo alguma coisa errada. Você nunca tá estudando, nunca se dedicou, né? Nunca correu atrás, é bem isso. E é a mesma coisa, né? As pessoas viram, às vezes tem gente que fala pra mim e fala assim, nossa, o Sérgio, você teve sorte, hein? Você tem sorte. Isso Cara... Não é sorte. O que eu vivi? Né? O quanto eu trabalhei. Exatamente. Entendeu? Eu, depois, com auxiliar de enfermagem, eu nem falei, mas eu tinha 2 empregos. Então. Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem numa empresa durante o dia e à noite eu trabalhava no banco de óleos. Nossa. Eu fazia captação dos óleos para doação de córneas, entendeu? Então, assim, trabalhei bastante. A captação que você fala é tirar Tirava o globo ocular mesmo. Retirava o globo ocular para doação de córneas. Entendeu? Abordava a família, né? Naquele momento difícil, abordava a família e explicava tudo e fazia com que a família fizesse a doação. Então, teve até hoje, eu nunca esqueço, cara. Teve uma mãe que falou assim para mim assim, você não tá entendendo, eu perdi meu filho, você tá pedindo para tirar o olho dele, entendeu? Então, assim, e o que você fala nessa hora, né? Eu até, para eu fazer esse trabalho, eu li aquele livro, O Corpo Fala, né? Para eu entender, né, ali o que as reações da pessoa, tudo para eu pedir a doação. Mas aquela dor é dela naquele momento. Mas até aproveitando, você me permite, Maurício, falando nisso, porque a gente vive num país ainda muito de falta de informação. Por mais que haja campanhas, que são poucas, eu acho até, nesse sentido, você que trabalha nessa área, para incentivar essa galera, né? Primeiro, depois, infelizmente, você partiu dessa para uma melhor, não tem muito o que fazer com isso aqui, é só carne, né? O que a gente pensa que, né, lá na frente você tem outras... É uma outra vida, né? Que a gente fala, esperando o momento ali oportuno para que você realmente encontre o Salvador. Mas o que você pode falar para essas pessoas vivendo essa realidade sua aí de doação em relação... Você está falando da parte da córnea, né? O quão importante, né, as pessoas tomarem conhecimento desse tipo de informação para, no momento, realmente ter um certo desapego para ajudar outras pessoas também, né? É que realmente é um momento difícil. Exato. Isso sem dúvida nenhuma. Só que tem outras pessoas que vão ser beneficiadas com isso. Você pensa a pessoa não enxergar. Você já se imaginou? Você não conseguir enxergar? E você saber que a doação de uma córnea de alguém vai fazer você ter a visão de volta? Exato. Né? Então é isso, é muita empatia. É isso que eu ia falar. Porque vem sempre, que nem teve o caso, o mais conhecido nos últimos tempos foi do Faustão, mas precisa ter um caso desse para despertar o interesse, parece que é sempre assim, é sempre uma onda, né? Quando acontece uma coisa, uma comoção nacional, que as pessoas se motivam a trabalhar essa questão das campanhas. Não sei, é complicado. Eu acho que falta mais isso, mais incentivo. Eu falo incentivo assim que nem eu, cara, doar sangue é complicado. Sim.
precisava ter um incentivo. Não, eu tinha um incentivo antigamente quando trabalhava, era você ganhar um atestado. Esse era o incentivo que eu tinha antigamente. Mas acho que falta um incentivo. Né? A pessoa ganhar alguma coisa, infelizmente. Né? Infelizmente não é... você vai fazer uma doação, você vai ganhar, sei lá, tô chutar alguma coisa no imposto, sei lá, pensei em alguma coisa assim. Mas acho que falta um incentivozinho, porque infelizmente as pessoas fazem pensando no ganhar alguma coisa, né? Lógico que nem você comentou, cara, o que você tá fazendo, você ganha 10 vezes mais, fazendo bem pro próximo, né? Tanto doando, tanto ajudando a pessoa com alimento, com alguma coisa, que nem a gente comentou, uma coisinha que você tá fazendo, que nem um conhecimento que o Sérgio tá passando hoje aqui pro pessoal, ele vai ganhar mais pra frente outra coisa. Sem dúvida. Né? Tá ganhando mais conhecimento, que a gente falou, quando você estuda, você fala, você ensina outra pessoa, você aprende mais, né? Isso. Então, lógico que tem isso, mas acho que falta alguma coisa de incentivo. Sim. Né? Fazer uma forma. Eu vi um post que o cara ajudou mais de 1.000 crianças, assim, que ele tinha um sangue diferente. O cara morreu porque... Verdade. Né, ele ajudou, mais de 1.000 crianças que ele tinha um sangue que ninguém tinha, que ele doou. Eu vi um post esse dia no Instagram. Exato. É muito louco isso. E falar em estudos também, né? Não tem como a gente não partir para a sua especialidade aqui, né? A sua formação, você falou que foi formação em Instituto Albert Einstein, né? Isso. E como é que foi? Chegando nesse top aí para se especializar nessa área de estomaterapia, é isso? Estomaterapia. Podioterapia. O investimento é um investimento, bastante, né? Porque alto, né? é um investimento, mas assim, eu não me arrependo, né? A instituição, eu sou muito suspeito a falar dessa instituição, porque assim, excelentes professores, né? Que hoje são meus amigos, né? São meus parceiros de trabalho, aonde a gente sempre se encontra aí ainda nos congressos, eu peço ajuda, tiro dúvidas ainda com os meus mestres. E, assim, é excelente essa instituição. Né? Como tem outras que são boas também, mas eu vou falar dessa, porque foi onde eu me formei. E aí eu gosto bastante, assim. E engraçado, eu fico muito feliz que muitas pessoas foram fazer estomaterapia depois que eu fiz. Que legal. E procuraram a mesma instituição, entendeu? Então, isso é bem bacana. Então, você acaba influenciando outras pessoas, entendeu? Então, assim, é um lugar, assim, onde não é fácil, é puxado, né? Você precisa... Cara, eu lembro que o meu primeiro seminário lá foi terrível. Foi terrível, eu travei, não conseguia falar. E eu saí, eu acho que o meu último seminário foi o melhor, que eu falei assim, eu realmente aprendi. Entendeu? Vai evoluindo, que você vai evoluindo. Então, assim, é incrível como você enxergar e falar assim, nossa, eu entrei de uma forma e saí de outra. E como é que você resolveu, né? Porque é uma área bem específica. Como é que surgiu essa vontade de... A vontade da estomaterapia surgiu por conta das feridas. Né? Como auxiliar de enfermagem, eu tive meu primeiro contato ali com tratamento de feridas e gostei bastante, mesmo depois de enfermeiro. Era limitado, eu precisava buscar e eu fui buscar me informar sobre a estomaterapia. Teve uma pessoa que falou para mim assim, tem estomaterapia, né, que trata feridas e tal. E aí eu fui ler sobre o assunto e cheguei na instituição do Einstein. Na época eu era CLT e eu trabalhava, tinha que cumprir ali minhas 40 horas semanais e os estágios da instituição... eu tinha que fazer 2 semanas seguidas de estágio. Então eu falei, caramba, e aí, o que eu vou fazer? Né? E aí eu foi o momento que eu pedi ajuda para os líderes, né? Meus líderes direto, tudo, e foi possível, né? A gente fazer ali uma compensação. Então, por isso que eu falo, a minha formação devo muito a eles também, a instituição que eu trabalhei, que o Centro de Estudos e Pesquisas do Dr. João Amorim. Fica e eu onde? Sou extremamente grato a essa instituição. E fica onde? Fica na Liberdade. Liberdade. E assim, eu sou muito grato a eles mesmo, meus líderes diretos, indiretos, e que eles contribuíram bastante. Eu costumo dizer assim, que o Sejam, para mim... o Sejam, para mim, ele foi... não foi só um local de trabalho, foi um local da minha formação. Eu formei no Sejam. Então,
Então, eu não formei na Unip, eu fiz a graduação na Unip. Olha só. Eu não formei na Unip, eu não formei no Einstein, eu não formei na... A Unip foi uma via de acesso. Foi uma via de acesso, mas a minha formação mesmo, eu digo que a minha formação foi no Sejan. O tanto que eu aprendi, tanto profissionalmente como com a vida, entendeu? Para quem não conhece, Sejan é uma organização social de saúde, não é isso? Como várias outras que administram são hospitais ou UBS. Né? Isso. Então, assim, eu sou muito grato a eles mesmo. Sim. Agora, depois de 22 anos, eu deixei a instituição, né? Para empreender também. Para empreender também, para fazer outras coisas. E assim, mas eu fui lá, conversei com eles e deixei assim que meio a minha gratidão por eles. E as portas estão abertas, né? Sim. Então... A gente sempre fala, né, Maurício? A gente não... É bom você trabalhar não com chefes, né? O chefe, ele te limita. O líder, não. Ele te motiva a crescer, seguir o seu caminho. Porque muitas empresas têm medo, receio de investir nos colaboradores. O cara vai se formar aqui, eu estou ajudando ele, depois ele vai me dar um pé no traseiro, popularmente falando. É verdade. Não, e hoje eu digo mais, hein? O Sejan, para mim, é a melhor empresa de se trabalhar hoje. Minha esposa trabalhou nessa área realmente. Para vocês que querem aí um futuro, né, na área da saúde, eu acho que vale muito a pena buscar essa instituição. Verdade. Legal. Sérgio, e o que seria estomoterapia, né, em podiatria? A estomaterapia é o quê? A estomaterapia é um serviço especializado para pacientes com estomias, né, bolsa de colostomia, incontinências urinárias e feridas. Né? Então, o profissional que fala assim, eu sou estomaterapeuta, são as 3 áreas. Né? Eu não falo que eu trato só ferida, eu trato as 3 áreas. Né? É claro que você tende a ter mais expertise para uma das 3, mas eu tenho conhecimento, eu busco conhecimento das 3 áreas, sempre. Atualização sempre das 3 áreas. Legal. Por que a incontinência urinária também? De que forma você atua assim? A reabilitação. Né? Então, às vezes a pessoa pensa assim que perder urina é normal, né? A mulher está na academia e depois ela chega em casa, ela está com a calcinha molhada de urina. É normal isso? Não é normal. Sim. Né? Então, precisa buscar uma ajuda. Né? E, geralmente as mulheres também, pós-parto, pode ser que tenha incontinência. Verdade. E aí precisa fazer o fortalecimento pélvico, que é o padrão ouro, né? Isso tem, né, alguns exercícios, né? Então, assim, tem profissionais excelentes que eu sou super fã mesmo, que foram professoras minhas, que são excelentes enfermeiras, que são excelentes nisso. Tira pessoas de cirurgia. Né? Então, assim, e reabilita, tira as pessoas da fralda, entendeu? Então, é um trabalho muito mexe bacana. Mexe muito com autoestima, né? Sim. Acho que o caso mais recente que eu tomei conhecimento foi do Luciano Zafir, né? Que estava também com aquela bolsa lá e desfilou, inclusive, né? Aquele modelo. Foi, um exemplo que ele falou, né? Precisou uma pessoa pública, né, à frente das câmeras, mostrar realmente o que estava passando para as pessoas também tomarem conhecimento, né? Para quebrar essas barreiras também, né? E eu lembro que no início do curso, a turma inteira foi e falou, vamos pro restaurante, todo mundo com uma bolsa, com uma bolsinha. E aí no início do curso vai todo mundo com a bolsinha para se sentir um paciente customizado. Aí teve até uma colega que a bolsinha soltou e ela molhou. Tinha água dentro da bolsa e ela ficou com a roupa toda molhada. Aí você pensou se fosse fezes, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o melhor, tenho que dar o meu melhor para que essa bolsa de um paciente não solte ele dentro de um restaurante, por exemplo. Existe um tempo médio de manutenção que você fica com essa bolsa? Ela tem que ser trocada? Tem que ser trocada. Tem que ser trocada. Qual é a frequência, assim? Depende. Eu tenho paciente que quer trocar a cada 2 dias. Nossa. Né? Então, como que a pessoa se sente melhor, entendeu? Então, eu costumo dizer, na estomaterapia, é bacana na estomaterapia, não tem... A gente tem o que é o certo a fazer. Os protocolos. Mas tem os protocolos, tudo certinho, mas é o que a pessoa se sente melhor, né? Então, depois a pessoa troca a cada 2 dias, mas depois ela troca com mais dias e aí ela vai vendo, né? E depois de um tempo, ela faz a troca da própria bolsa dela. É isso que eu ia perguntar. Se há necessidade sempre de um profissional depois que ela pegou. Não.
profissional costuma dizer que a gente educa o paciente, né? Então, a maioria dos pacientes customizados, eles fazem mesmo essa troca. Caramba. E você é tipo tirando dúvida, como fosse um personal? Você vai na casa da pessoa... Atendo, faço atendimento domiciliar também. Também, eu sou os dois. Também. Mas você também atende em um hospital também? Hoje eu atendo na Clínica Safe Care. Clínica Safe Care. Então os pacientes vão até você também. Isso, também. É que eu peguei um pouquinho da minha área, né, cara? Que eu comecei em academia, né? Eu comecei em escola, que nem o Marcão comentou aqui, em dar aula em escola, porque era onde que eu via que dava um dinheirinho pelo menos. Aí eu vi que não gostei dessa área, porque era muita responsabilidade trabalhar com criança, mesmo amando criança, né? E aí depois eu fui pra academia. Aí em academia eu vi que eu gostei personal. Incentivar a pessoa a ir na casa dela, né? Tipo, não tenho vontade de treinar, o personal era mais pra aquilo, né? Pra ir na casa da pessoa, comodidade, né? Lógico que gasta um pouquinho, é um pouquinho mais, né? Gasta. Mas é uma forma da pessoa, pelo menos, que não gosta de academia. As pessoas acham, mas só por... Não, tem gente que não gosta, tem gente que não consegue fazer sozinho, né? Sim. Então, eu pensei em você mais ou menos isso. Né? Tem pessoas que não conseguem ir até o hospital, vamos supor, né? Sim, sim. Aí você vai até a casa da pessoa, então. É importante. Não só que não consegue, tem gente que tem pavor. Então, tem gente que não quer sair da sua casa para ir. Sim. Então, muitas vezes, acaba tendo alguns prejuízos, né, por conta disso. Porque, às vezes, precisa. E não vai porque não quer sair de casa, entendeu? O pessoal ainda tem aquele medo de... O hospital ainda tem muitas doenças, né? Muitos... Sim. Bactérias, eu vou entrar bom e vou sair ruim, entendeu? Sempre essa visão. Aquela história. E aí, como você falou, você trabalhou durante quanto tempo no Sejam? 22 anos. E aí, como chegou na Safe Care? Foi como é que surgiu essa? A Safe Care foi um presente, né? Eu acho que foi um presente, foi uma oportunidade, um presente que eu sou extremamente grato à oportunidade de estar na Safe Care hoje. E eu procuro sempre fazer o melhor que eu posso, né? Com o meu trabalho para elevar aí essa instituição. O que é a Safe Care hoje, para quem não conhece? A Safe Care é uma clínica especializada no tratamento de feridas e estomias. Caramba. E incontinências. Então você se encontrou, né? Serviço, tudo aquilo que você buscava. É um serviço especializado. E fica onde? Né? Que é onde fica na Vila Andrade, Morumbi. Fica bem próximo ao Shopping Jardim Sul. Ao lado do Luci Montoro. Tá. Que é outra referência também, né? Essa questão de reabilitação. Isso. Mas para outras áreas, né? Muito legal. Assim, hoje eu estou muito feliz de estar na Safe Care. Muito grato pelo Sejam e muito feliz hoje. E grato também de estar na Safe Care. Acho que também da parte deles, acho que é recíproco, né? Porque é o que a gente percebe em você, assim, o amor pela profissão, cuidado, a empatia, que é tanto importante na sua área, porque o que a gente percebe no dia a dia é essa falta de profissionais com esse olhar, né? Médicos que não têm uma escuta ativa, profissionais na área de enfermagem, né, de cuidados, que também não têm simpatia por conta de ou não estar identificado, ou uma sobrecarga, que como você falou, muitas vezes quem trabalha na saúde trabalha em mais de um emprego, faz plantões diversos, o cara realmente fica um pó na rabiola, como a gente diz, né? E eu costumo fazer o quê? Os meus pacientes, eu trabalhei no polo de curativos da Prefeitura de São Paulo, né? Nossa. Então eu atendi aí, em média aí, de 12 a 14 pacientes com feridas por dia. Que não é um atendimento tão rápido, né? Que não é um atendimento tão rápido. Então, muitas vezes, era preciso eu fazer um pouquinho menos no horário de almoço, né? Dificilmente eu faria 1 hora de almoço, porque eu dei mais para quem precisava mais, entendeu? Então, assim, não dá para falar para uma pessoa, não, eu vou até aqui porque já deu meu tempo, então você volta outro dia, não. Então, eu fazia realmente o que era preciso. Então, acho que isso faz com que até hoje esses pacientes me procurem, né? Falem de mim. E eu acredito que seja isso. Que eu fazia realmente o que eu podia para aqueles pacientes. Continua fazendo, né? Show. Então, assim, né? E trabalhar com feridas tem que ter muita empatia, né? Eu sempre fiz para os meus pacientes o que eu gostaria que fizessem para mim. Então, se eu tinha que enfaixar a perna de um paciente, então eu ia fazer o melhor enfaixamento do mundo para que ele conseguisse passear no shopping. É isso que eu falava para eles. Falava assim, ó, hoje o senhor pode ir passear no shopping
com esse curativo. Porque vai ficar, é um curativo bonito, né? Um curativo bonito e precisa ser um curativo bonito. Não pode o paciente sair da instituição, né? Acabar de fazer o curativo, chegar na esquina e a faixa tá toda solta, caindo, que é preciso ele tirar e colocar outra. Né? Então, assim, por isso que eu costumava fazer um curativo para eu fazia aquele curativo e eu retirava esse curativo com 7 dias depois. Né? O mesmo curativo que eu fiz. E da melhor forma possível, né? Então, é sempre isso. Então, o melhor curativo, a melhor limpeza, que hoje a gente sabe, 50% do tratamento de feridas é a limpeza. Né? O paciente se incomoda com o odor. Né? Então, o meu maior desafio hoje, no dia a dia de trabalho, é escolher a melhor tecnologia, as melhores técnicas. Eu acho que esse é o pior desafio. Porque eu preciso aprender sobre o que eu estou usando. Para que aquele paciente para que o paciente não sinta o dor. Porque o paciente não molha a cama com secreção de ferida, entendeu? Então eu preciso me preocupar com isso. Então a gente precisa se preocupar, não só eu, como todos os profissionais de saúde precisam se preocupar com isso. É isso que eu ia falar. Porque eu não gostaria de dormir e acordar com a cama molhada de secreção com odor. Né? Você gostaria? Imagina. Não, ninguém gostaria. E isso acontece muito, né? Se você não fizer uma boa escolha, né, de curativo, você olhar para a pessoa e fizer uma boa escolha, isso que vai acontecer. É o que a gente falou, né? Não é a ferida só que está ali, né, visual, mas é a ferida interna. Porque ali você está com uma pessoa fragilizada, com baixa autoestima, né? Um momento realmente, para quem tem uma ferida, a gente sabe que o tempo de recuperação muitas vezes é extenso, né? Principalmente levando em consideração que tem as doenças aí como diabetes, enfim. Então, se você não tiver essa aptidão, que eu falo sempre, né? Pessoas que trabalham na sua área da saúde, educação, principalmente educação, e também, hoje em dia a gente vê alguns casos de abuso na área de segurança pública. Se você não tem vocação, procura outra coisa, vai fazer outra coisa, né? Dá trabalho para quem realmente está a fim de trabalhar da melhor forma, de forma humanizada, que a gente sempre fala, né? E no início da minha formação, assim, eu gostava tanto de tratar ferida que eu me formei estomaterapeuta e eu atendi muitas pessoas de graça, sem cobrar nada. A pessoa falava para mim que estava com uma ferida, eu estava lá tratando dessa ferida. Só que, claro, não dá para ser assim, né? Eu preciso, né? É o seu ofício, né? Eu preciso comer também, né? Eu preciso alimentar minha família. Então, e depois custou aí, foi custoso, né? Como diz o outro, eu dar essa virada de chave, né? De saber. E acredito que sim, para muitos profissionais de saúde, a grande dificuldade é cobrar, né? Sim. Só que, assim, você vê o tanto que a gente, pela história, né? O tanto que a gente sofre, o tanto que a gente investe. Então, a gente precisa... É justo isso, né? Então, mas foi difícil aí para eu entender isso, que seria justo, entendeu? Sérgio, deixei aqui, o Marcon colocou aqui um tema legal, eu tava lendo aqui, né, os sonhos para quem seguir, quem seguir o mesmo sonho que você, né, como que faz, né, deixar uma dica para a pessoa que tá começando, né, como que ela faz. Eu comento porque minha irmã, eu acho que ela tá fazendo também enfermagem, ou tá tentando fazer, sempre tem uma dificuldade. Quais os passos que seria para a pessoa fazer, né, o que ela tem que fazer, tipo, Primeira coisa, aí, né? Precisa gostar. Vocação que eu ia falar. Precisa gostar, precisa querer realmente isso. Não adianta, não vou falar assim, o financeiro, né? Você fala assim, eu vou ganhar bem ali e tal. Mas é consequência. Mas não é só isso. E em segundo lugar, a frase de São Francisco de Assis. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu acho que se você seguir isso, cara, né? Você vai atingir os seus objetivos. Então tem que ser isso. Você tem que fazer o que é preciso da melhor forma possível, como a gente falou. Vai varrer uma rua, varre da melhor forma possível. Né? Então é isso. Você vai lavar uma ferida, você lave aquela ferida como se você estivesse lavando a sua própria perna. Exatamente. Né? E aí depois você vai fazer o que é possível e aí você vai atingir o impossível. É isso. Eu acho que essa é a dica que eu deixo. Eu acho que essa frase, eu acho que todo mundo, é a frase de cabeceira. Importantíssimo. Entendeu? É muito importante. Então, se você quer entrar na área da saúde, tem que ser humilde, na verdade, né? Tem que, né, pedir muito. Eu sempre, quando eu saía de casa, que eu tava, né, sempre pedi
que eu fosse instrumento na vida das pessoas. Importante. Entendeu? Que eu fosse apenas instrumento. E eu costumo dizer que o enfermeiro é assim. O enfermeiro tem um anjinho sempre aqui no ouvido dele, que o enfermeiro percebe as coisas que ninguém mais percebe, que o médico não percebe, Exatamente. que ninguém percebe. O enfermeiro que é aquela pessoa que está ali que vai perceber, entendeu? Então, assim, a dica que eu deixo é essa, né? E faça sempre o melhor para o próximo, como se fosse para você mesmo. Eu falei aquela hora de empreender, porque muitas vezes a pessoa está dentro de uma empresa, ela pode ser uma intraempreendedora, como a gente ouve falar muitas dessas vezes. E é exatamente isso. Você intraempreender é você fazer o melhor dentro da empresa para quem você presta o seu serviço. Né? Não é simplesmente um CLT e lá na frente, quem sabe, né? Você também possa se tornar um grande empresário nessa área. E, na verdade, ser grato ao empregador, né? Porque, assim, cara, se você está ali é porque essa pessoa deu a oportunidade para você, cara. Então não adianta, cara, antes de você fazer qualquer coisa que vá prejudicar o seu empregador, você tem que pensar nisso. Às vezes as pessoas não pensam, as pessoas só criticam. Sim. Né? Só criticam os líderes, os empresários, tudo, mas você tá ali porque ele deu a oportunidade, né? Exato. Então você tem que fazer o seu melhor para que ele cresça mais, porque ele crescendo, você vai crescer também. Em questão da gratidão, né, e esse entendimento que pouca gente tem, infelizmente, né? É isso. É que você falou, eu sempre também trabalhei dessa forma, fiz o meu melhor, tive altos e baixos, trabalhei no Sesc com 12 mil pessoas, lá no Sesc de Itaquera, fazendo hambúrguer, depois de ter perdido pizzaria, mas o importante é isso, fazer o melhor e realmente atender com excelência, né, com um sorriso no rosto. Sim, sim. Não deixar os seus problemas, né, em casa, né? Porque o problema do serviço de saúde cara, às vezes é isso. A pessoa tá com problema em casa, a pessoa tá emburrada, tudo. Você quer ver um lugar ruim para você? Dia de domingo no aeroporto. As pessoas mal-humoradas, cara, as pessoas que estão trabalhando, entendeu? Você vê que a pessoa, tipo, atende mal, cara, não recebe bem. Mas é o que você falou, né? O cara não então, escolheu estar ali, não escolheu não estar ali, assinou cara. o contratinho, já sabia do que ele ia fazer. Não é? Então, às vezes, quando eu chego numa lanchonete, um restaurante, algum lugar que a pessoa atende mal, eu falo, caramba, cara, a pessoa escolheu estar aqui. Eu sei, a gente sabe, né? Domingo eu tô aqui me divertindo e a pessoa tá trabalhando, mas eu escolhi trabalhar. Ela soubesse quantas pessoas queriam estar no lugar dela ali. Mas esse é o problema, né? As pessoas veem, o domingo, o problema é isso, é final de semana. Tem gente que trabalha mais final de semana, tem gente que trabalha mais na semana, tem gente que trabalha mais à noite, tem gente que trabalha no celular. Tem gente que pode ficar na piscina o dia todo trabalhando no celular, tipo, que nem, vamos supor, uma pessoa que faz day trade, né? Os caras mexem na bolsa de valores. Pô, o cara pode trabalhar em qualquer lugar, né? Viajando. Pô, mas o cara tá trabalhando. Sim. Né? Eu falo isso aí porque, de vez em quando eu fico em casa, tô mexendo no celular. Aí você, tá mexendo no celular ou tá no computador? Eu falo, tô, filho. Não, tá trabalhando? Tô. Aí eu levei meu filho. Vamos fazer umas entregas, então, de suplemento. Aí fiz até um videozinho com ele fez um monte de entrega comigo. É bom incentivar. Porque eu parava, falei, não, agora eu vou parar, vou fazer uma entrega. Aí eu levava ele comigo. Vou fazer... Sim. Minha filha manda responder algumas coisas. Responde isso daqui, responde isso daqui. Mostrando que você tá ali, você tá no celular, você tá no computador, né? Mas você não tá jogando, você não tá brincando. Ou a pessoa jogando, que nem meu primo, ontem eu encontrei ele foi lá em casa e ele trabalha com poker. Ele joga poker no celular, entendeu? No computador. Ele tá em casa o dia todo, mas ele tá jogando. Não, tá trabalhando. Né? Quando ele não tá ali, ele vê que aquele dia ele não conseguiu muito, ele tem que fazer Uber. Tinha que fazer Uber. Graças a Deus, agora ele tá só no poker. Mas antes ele tinha que fazer Uber pra conseguir a renda. Sim. Só não, ele tá jogando, não. Mas é o que o Sérgio falou, né? É sorte, né? Pô, você teve sorte, né? Você teve sorte, cara. Não é... Eu acho engraçado, cara, as pessoas que falam isso, né? Teve sorte, mas elas não... Como que é aquela frase? Quem vê o cara tomando... Quem vê close não vê o corre, não é isso? Tem outro que fala que quem vê tomando as pingas não sabe os tomos que tomou. Os tomos que já tomou, entendeu? Então é isso, cara. Então, assim, eu tenho muito orgulho aí da minha trajetória, né? Das coisas que eu fiz. É claro que muitas coisas poderia ter feito melhor, né? Mas é um aprendizado. É um aprendizado de... Nossa, eu sou muito grato. Fiquei muito feliz. Eu fiz uma postagem, postei a minha história no Facebook. E aí teve uma professora minha do colégio, lá de Eulália, que respondeu, sabe? Que legal. E aí eu lembrei, veio na minha mente ali todos os conselhos que ela dava. Exato. E às vezes a gente não, você é moleque, você não tá nem aí, cara.
Você quer bagunçar na escola. Sim. Então, ela, se eu não me engano, ela foi minha professora da 5ª série, 6ª série, não sei. Então, eu acho legal isso. Entendeu? Eu até comentei lá, falei assim, nossa, ó, e eu não escutava seus conselhos. Ela respondeu, mas você aproveitou na melhor hora, né? Então, assim... É que a gente até escuta, né? A gente não ouve, muitas vezes a gente não ouve, só escuta. Isso é verdade. Né? Mas fica sempre uma sementinha lá. Mas eu acho que isso é importante para as pessoas. Lógico, tem muitos incentivadores, né? E tem pessoas que incentivam, a gente não vê, mas às vezes quando a gente dá valor para a pessoa que não incentiva, a palavra tem poder, né? Tá amaldiçoando, né? Quem não incentiva muitas vezes está mais próximo, né, cara? É incrível isso, às vezes também. Vem muito tirando a família ali, né? Família, esposa, enfim, mãe, pai. Mas eu te falar, é difícil. Não, mas de vez em quando não incentiva. Até os likezinhos, né? Pô, dá um like, a gente tá mostrando o trabalho, né? É que nem aqui o podcast. Eu ouvi uma live ontem do Pablo Marçal. É isso mesmo? Você não gosta do que eu tô falando aqui, mas só curte, porque eu posso dar a palestra que for. Mas se você não curtir, que nem um cara que não curtiu o vídeo aqui, não compartilhar, o algoritmo não vai mandar. A gente pode falar o que for aqui, pode mandar o que for. Cara, depende da outra pessoa. Mas a pessoa pega o conteúdo aqui, pega tudo e não compartilha com outra pessoa. Vou assistir o Flow, que é um cara que tá ripado, não sei o quê. Tem convidados ilustres lá, que os caras também estão com milhões de visualizações. Só que o que eu falo, né? No nosso universo aqui, tanta gente boa, tanta gente que inspira. Se você tiver a oportunidade de maratonar, como a gente falou, né? Olha cada episódio para você ter ideia das pessoas, da importância das pessoas que a gente tem trazido aqui. Eu pego isso daí que você falou agora, Marcão. Às vezes quando eu coloco um podcast na TV, eu já estudei a Bíblia, que né, eu tenho que eu faço diário, né? Estudar a parte da Bíblia, tipo uns capítulos, algumas coisas. Aí depois eu leio um livro, né? E depois eu fico livre para assistir outras coisas. Aprender sobre vendas, que hoje eu estou estudando sobre vendas, né? Mas aí eu quero assistir sobre outra coisa. Vou pôr um podcast na TV. Ou vou pedalar, correr. Vou pôr um podcast. Vou pôr alguma coisa. É o que você falou. Às vezes quando os caras põem... que eu já ouvi bastante. Flávio Augusto, né? Caio Carneiro, Thiago Nigro, né? Joel J. Os caras põem esse. Sim. Eu colocava antigamente também. Agora não. Agora eu ponho vou pôr um podcast aqui. O primeiro que vem, de vez em quando, eu ponho. Que nem agora eu tô assistindo, trocando as ideias. Ontem, Dr. Bactéria aqui, dos meninos, no Goldcast. Você é louco. Doutor Bactéria assiste tudo, a gente ficou assistindo aqui. Aí ele falou, deu tanta visualização. Eu falei, opa, eu tava assistindo aí também. A gente tava assistindo, porque é um podcast que tá começando, os meninos também, mas é uma pessoa que falou a importância. Né? Acho que seria legal, depois a gente vai trazer ele aqui. Sim. Porque é legal falar a importância, né, da Não, é legal mão, trazer esses caras, que é o que você falou, né? Tem um certo, né, uma autoridade, como a gente costuma dizer. Sim. Mas tem muita gente do nosso convívio que muitas vezes você não se atém, mas tem muito que falar para você, tem muito conteúdo, que é o caso do Sérgio. Não, eu aprendo, acho que todo mundo tem alguma coisa para indicar, para conversar, né, para aprendizado. É o que você fala sempre, né? Por isso que é legal ter o podcast, né? Usar dessa ferramenta para poder levar para as outras pessoas tudo isso, né? Eu já fui várias TV, programa de TV, eu tenho uma semana que vem que a gente vai fazer uma entrevista. Eu chamando ele para ser com o nosso convidado, ele me chamou para ser o dele. Boa. Então eu vou participar na TV, mas é limitado. A gente pode falar, eu vou falar sobre a importância de se cuidar depois do carnaval, que começa o ano novo. Não pode falar da sua marca, né? Não posso falar muita coisa. Tem que tomar muito cuidado com o que você fala, entendeu? Pô, não vou falar pra pessoa, não pode beber. Aqui eu posso falar, não pode beber, que vai atrapalhar seu treino, vai atrapalhar seu rendimento. E lá eu não posso falar, tem que falar que pode tomar uma devagarzinho, uma final de semana. Tem que falar isso, que pode, você que bebe, né? Você pode tomar um final de semana, não vai atrapalhar. Vai sim, pô. O álcool atrapalha. Lógico, atrapalha. O álcool atrapalha o tratamento de feridas. Então, né? E é que nem você falou também, a alimentação. É fundamental, a proteína. Né? A pessoa, qual é a chance de eu ter um sucesso no tratamento da ferida se aquela pessoa não ingere proteína? Entendeu? Então, as pessoas estão preocupadas com isso? Quanto de proteína o que você comeu no seu café da manhã? Né? Você, às vezes, você comeu, eu comi 3 ovinhos, tal, isso aqui, você está controlando ali, você está querendo atingir ali a quantidade de proteínas diária. Mas tem gente que de manhã come o pãozinho e toma leite. É isso mesmo. Entendeu? A grande maioria é isso. E são, assim, alimentos inflamáveis, né? Alimentos que inflamam. Isso. E se eu tenho uma ferida no meu corpo, o que eu não quero é que
inflame, né? Então, eu preciso melhorar, preciso preparar o meu solo, na verdade, né? Por isso então, eu preciso me alimentar bem. Por isso que eu falei, não fazendo mexer, mas já fazendo também, né? Que o Maurício trouxe isso aqui. Eu falei para ele, cara, eu tô realmente inflamado, né? Eu tô com eu não sou gordo, eu sou magro, pelo contrário, mas a minha gordura abdominal tá trazendo prejuízos na parte de açúcar no sangue, colesterol. Então, o colesterol de uma pessoa obesa, né? Sim. Então, é óbvio que isso aqui não vai resolver, é um complemento, um suplemento que é o que a gente fala, né? Mas aí vem de encontro com o que o Sérgio falou. Uma atividade física, a sua disciplina, na vida é tudo disciplina, o que ele falou, nada vem fácil, né? O saudoso Silvio Santos sempre falou isso, né? Tem umas frases na internet falando, e eu vi essa gravação que ele falou, nada da vida vem fácil, o que vem fácil você pode desconfiar que ali tem alguma coisa. Tem algum problema. A pessoa, o cara pesa 200 quilos, tem uma ferida na perna, fuma, né? Come tudo que não deve. E quer sucesso? Não vai, é como a gente fala. A cicatrização ela é fisiológica, o corpo faz a maior parte do trabalho. Exato. Né? Então você precisa, e não é fácil. Não é fácil, você está acostumado, mas se você tem um objetivo, se você quer tomar um banho de praia sem um curativo na perna, cara, é isso que você tem que fazer, não tem o que fazer. Eu comento muito, né, da Bíblia. É da virada da chave. Comento muito da Bíblia, Oséias 4:6, né? O povo perece por falta de conhecimento, né? É que nem você comentou, eu vou tomar um café com leite, eu vejo que eu vou comer só o pão, não comi ovos, não quero ovos. Eu coloco whey no café com leite, vira um cappuccino, whey de chocolate, vira um cappuccino proteico, para me bater aquelas proteínas naquela refeição. Sim, show. Porque eu não quero comer ovos. Por isso que eu me interessei por essa daqui, ó. Porque essa daqui, ó... Tem whey já, né? Tem whey, tem whey já, essa daqui. Já pensou? Aquele chocolatinho depois do almoço, você troca por uma colher daqui. Eu troco essa pra Nutella. Meus filhos gostavam muito da Nutella. Eu tô com um paladar muito infantil. Estou muito assim, avesso, com vontade de comer muito doce. Quando eu comecei a consumir essa pasta de amendoim, cara... Ela sacia de uma tal maneira, tanto a fome quanto a vontade de você comer doce. E eu era muito formiga, cara. Então. Eu tava perguntando do whey com Todd pra você. Porque eu tomava Todd e ainda colocava açúcar. Nossa! Entendeu? E assim, eu cortei o açúcar, né? Cortei açúcar. Desinflamou tudo. Tomo café sem açúcar. Eu pensei que seria muito difícil tomar café sem açúcar, mas depois do meu problema de saúde, eu falei, cara, não dá, preciso mudar. Então... 0 açúcar. No começo é difícil, depois acostuma. E depois que eu passei cortei o açúcar do café, eu tomo mais café, cara. Exato. E você sente o sabor do café, né? Sente o sabor do café. Eu consigo diferenciar ali o que é café coado, o que é expresso, entendeu? Então... O problema é que você vai começando a tomar um café mais diferente. Você quer já um gourmet. Já fica mais apurado o paladar. E essa semana eu vi uma reportagem que o valor do café vai aumentar em 30%. Nem fale. Entendeu? Meu primo trabalha numa cooperativa lá em Poços de Caldas, está com o cabelo em pé já. Nossa. Eu conheço fazendo uma propagandazinha, uma cafeteria ali no Morumbi, Carnielli. Fazenda Carnielli. Eu fui fazer uma gravação lá com o Bruno do Dicas Tabuão. Os cafés lá, o cara explica. Um amigo meu, eu seguindo ele no Instagram, ele explica os grãos do café, o que acontece. Tem o barista e o sommelier de café. Onde que é? Muito legal. Ali no Shopping Morumbi, ali no Shopping Morumbi, não, no Portal do Morumbi, ali naquele shopzinho que tem ali perto da delegacia. Sei. É uma galeriazinha, aí você desce ali no primeiro... Qual o nome da cafeteria? É Carnielli. Cafeteria Carnielli. Tá devendo aí o merchan, hein? Muito, muito bom. Tem lá no meu Instagram, porque lá que eu aprendi um pouquinho. Ele me deu uma aula. Eu falei que eu vou trazer, é verdade, eu vou trazer ele aqui. Isso é legal. Ele deu uma aula sobre o café. Minha mulher não toma mais café normal. Ela toma aquele gourmet especializado. Mas hoje qualquer café normal é gourmet, porque pelo preço, cara, você paga absurdo. É verdade, tá pagando com gourmet. Não, mas ele explicou que tem, né? Pedra, pau, tem um monte de coisa lá dentro. Nem te falo. Verdade, vou trazer ele aqui, lembrei. Bora lá? Cara, eu acho que é isso. Chegamos no final, infelizmente, não é mais um, né? Que a gente realmente chega demais, aquele nosso efeitinho, porque realmente são histórias, mais uma vez falando, que inspiram, que realmente fazem a gente repensar em tudo que a gente faz no dia a dia, e principalmente você que está aí do outro lado, mais uma vez falando, não sendo muito repetitivo, cai na real, cara, faz as coisas com excelência, procura um objetivo na sua vida. A gente vê tanto jovem, diferente do nosso diretor aqui, o Gui, de 19 anos, o cara diferenciado, né? Mas a grande maioria não tem foco. Você pergunta, o que você quer da sua vida? Não sei, não penso em nada ainda. Porra. Eu já vejo também os pais incentivar, né? Alguma coisa, tipo, mostrar
né, as pessoas, né, mostrar o importante, que nem eu estudo a Bíblia, mostrar para minha filha quais importantes. As histórias que tem lá dentro, que você usa como para você não fazer errado. Exato. Você não fazer igual. Né? Igual você, o erro da outra pessoa, para não fazer errado. Então eu ensino minha filha isso. Então acho que ensinar os filhos, mostrar para ele o leque que ele tem, o caminho. Que nem você falou, putz, eu não sabia o que ia fazer. Minha filha fala, quero ser nutricionista. Às vezes quando ela fala, quero ser personal. Às vezes quando quero ser empresária. Então ela vai, lógico que ela vai achar, mas os pais precisam dar incentivo e falar coisa boa. Lógico que não é um dia por outro você vai aprender isso. Né? Você vai aprendendo aos poucos, né? Que nem ser pai agora, né? Eu tô aprendendo também que você tem que falar coisas boas pra sua filha. Que nem minha mãe falava, você não vai estudar, meu filho? Você vai fazer faculdade? Eu não levava caderno pra escola, cara. Como que eu passei empurrado? Como que eu ia fazer uma faculdade? Ela tava certa. Ela não estava errada, só que ela não tinha conhecimento, que ela tinha que me incentivar a estudar mais. E outra coisa, não é só você fazer uma especialização, fazer uma faculdade, não é só isso, é você manter. Então, assim, você precisa estudar todos os dias, cara. Todos os dias, tem que se atualizar, as coisas mudam, né? Então, não dá para você ficar ali, já fiz a especialização, a faculdade, agora... Tô com o diploma debaixo do braço, acabou. Não, aí que começa o maior desafio, né? Você falou no começo, né? Você participa de simpósios, de palestras. De congresso. Eu procuro participar em tudo que tem. Agrega muito network, cara, eu tive uma oportunidade, cara, uma coisa que eu nunca pensei que aconteceria seria eu apresentar um caso meu num congresso internacional. Legal. E aí eu levei um caso meu para um congresso chamado EUMA, né? Que foi em Milão. Levei meu caso para lá, eu tava lá mostrando minha cara. Então, assim, cara, isso para mim foi sensacional. Aí, galera, do Jardim Ângela para Milão, olha só. Entendeu? Então, eu procuro escrever alguns casos, às vezes, alguma coisa que eu faço, que eu falo assim, puta, isso aqui é legal, cara, isso aqui é bacana. A gente procura escrever aí para que pode ajudar outra pessoa, outro profissional, que eles vão ver a forma que eu fiz, de repente vai tentar fazer também a mesma coisa, entendeu? Então é isso. Muito legal. Né? Não, acho que isso daí é um aprendizado muito grande que a gente aprendeu hoje, né? Sem dúvida. Deixo mais um aqui que meu cunhado que fala, né? De vez em quando agora as pessoas estão olhando, que nem assistindo esse podcast, sabe onde pode chegar, né? Isso. Consiga aqui, pode chegar, isso que a gente passou aqui, que a gente tenta passar para as pessoas. Em vez de quando a gente fica se cobrando demais também. Também tem isso. Né? Fica se cobrando, se o cara tá Ferrari, porque eu tô com o meu carrinho aqui, porque agora o cara é empresário, né? Como que o cara tá lá e eu tô aqui ainda, o cara tem... Não, tem 30 anos eu tenho que ter isso. 30 anos tem que ter isso, né? Então eu, de vez em quando, fico me cobrando e a gente acha que se cobra. E aí meu cunhado falou, pra quê? Agora que você conseguiu ficar mais tranquilo... Porque você tá na zona de conforto, não, mas tem que sair da zona de conforto. Fala, agora que eu consegui chegar na zona de conforto, agora que você consegui, entendeu? Aí você ficar se cobrando também demais, ficar vendo o Instagram, vendo que todo mundo, final de semana, tô passeando. Essa régua não funciona. Então, cara, não usa, não pega isso. Eu pego porque nas férias, no carnaval, eu trabalhei pra caramba. O que eu mais trabalhei, por quê? Todos o pessoal que vende e o que revende, né? Tipo, tudo, ninguém tava vendendo, tá todo mundo fechado. Legal. Minha mulher foi pra minha sogra, foi lá também trabalhar, que ela faz laço. Mas eu não fui. E eu trabalho por conta, posso ficar 10 dias lá, 5 dias lá. Eu não fui, fiquei trabalhando, cara. Todo mundo, nossa, você tá trabalhando. Você pega cliente daquele cara que não trabalhou. Cara, o tanto de cliente que eu peguei, novos que chegou, falando, mano, eu queria, mas ninguém me atenderam, opa, vem aqui, trata, igual você falou, com excelência, virou um cliente fiel. Sim. Exatamente. Aí, às vezes, quando você vai olhar, mas o cara tá na piscina, o cara tá de boa ali, né? Tá de Ferrari, que nem aquela Ferrari do Maurício. Então, aí os caras falam, não, é fácil. Aí o próximo passo, né? Então, aí ontem esses meus amigos foram lá em casa, né? Foi lá em casa e eles viram, ninguém. Tipo, a gente foi na piscina, no condomínio, ninguém na piscina. Mas se eu quiser, eu posso entrar agora. Né? Tipo, todo mundo carnaval, todo mundo na piscina. Agora, hoje, ninguém. Isso. Quinta-feira, foi ontem. E eu falei, mesmo quando as pessoas têm um apartamento aqui, do lado de 1 milhão, mas não usa, paga o condomínio, R$500, R$1.000, e não usa o condomínio. Porque tá correndo só atrás do dinheiro. Mesmo quando o cara tem mas o cara tem que pagar o apartamento. Mas tem cara que tem apartamento, tem mais 3 casas. Já. Tipo, ele tá correndo atrás pra deixar... Cadê o legado? Deixar um legado pras pessoas. Não, vai deixar herança pros filhos. Você já escreveu um livro,
Tem um filho. Já teve filho, falta plantar uma árvore. Já plantou? Eu fiz aquelas mudinhas já na escola. Já parte. Aquelas na escola, um feijãozinho, na mudinha, né? Já fiz isso. Não, mas é importante, acho que é isso, é o legado. É o que eu falei, legado eu deixo meus filhos. Não ser escravo do dinheiro, né? Você ter, obviamente, quando a gente falou, né? É importante você buscar os seus objetivos, mas não viver escravo dele, porque aí inverte os valores, né? Eu vejo isso, quanto menos você corre atrás do dinheiro, mais ele vem. Mais ele vem. Verdade. Né? Que nem agora a gente tá no podcast, meu celular tá bombando aqui. Graças a Deus é chegando cliente pedindo, porque eu não tô correndo atrás de cliente, vou vender, não. Aí vem com calma. Você já fez seu trabalho, você atende bem, nem só atende bem, trata as pessoas bem, um vai indicar pro outro, vai falar, comprei com ele ali, que ele faz isso, tem qualidade. Né? Ou ele atende bem ali, vou te indicar essa também. Essa daqui eu vou até comer mais um pouquinho. Por favor. Porque... Enquanto isso a gente vai finalizando, o nosso diretor já está dando o nosso toque ali. Agradecer nosso diretor aí, obrigado, Gui, mais uma fera, vez. Né? O NIP aí, Polo tá bom da Serra, obrigado a você que quer estudar aí. É o que a gente fala aqui, mais um exemplo aqui, né, de que estudando você vai chegar lá sim. E aqui é o meio, né? O NIP também, a gente é suspeito para falar, porque... Estude, galera. Mas eu vou ser empresário, vou vender não sei o quê, ou vendo paçoca na rua. Não, mas estuda. Claro. Estuda, ninguém vai te roubar, não é um... Isso, né, a gente comenta tesouro, isso na Bíblia, né? Que tudo rouba, né? Tudo se rouba, mas conhecimento não tem como te roubar. Então é importante você conhecimento em tudo, né? Boa. Nem que for um pouquinho de cada coisa, você não precisa ser expert em tudo. Né? Lógico, especialista em uma coisa, né? Isso. E depois você vai atrás, então, agradecer ao NIP, né? O Exo. Isso, mais uma vez falando, tira a sua ideia do papel também, né? Se mexe, vem produzir com a gente aqui podcast, videoaula, webinário, enfim, o que você precisar. Eu sempre quis um podcast e nunca fui atrás, né? Chegou o Marcão aí, chegou essa... uma oportunidade agora, vamos... levar o conhecimento para o pessoal. E não é o que a gente fala, né? O que eu te falei no comecinho, né? O podcast é bom por isso, você traz assuntos sérios, né? Realmente tem conteúdo, mas nessa forma de bate-papo mesmo, que fica fácil para que você está do outro lado e conheça um pouquinho mais do assunto. Temos Pinter T-shirts. Pinter T-shirts, sensacional. Moda masculina, feminina, de qualidade. Em breve, novidades aqui, saindo estampas exclusivas. Essa é boa também. Eu gosto dessa aqui. Eu gosto várias deles aqui, é show de bola. Né? E cadê a sequência aqui pra gente não perder a ordem aqui pro Gui, que temos que colocar aqui na... É desse lado, né, Gui? Aqui, ó, tá no GC desse lado. Aqui, depois, Chave Coworking. Chave Pedrão, né? Você que Chave também... Pedrão começou com uma sala, ele tem uma salinha, começou com uma salinha. 35 metros, né? 35 metros aqui no Tá Bom, vou te levar lá, se tiver de boa, tomar um café lá. Muito legal. E agora eles vão andar todo é dele. Você aluga mesinhas, né? Escritório, você uma salinha, ou uma sala completa, ou metade de uma sala, né? O Pedro é isso. Infra total lá. Você tem estacionamento no local, tem recepção, tem café, tem internet. Isso. O cara pode ter uma estação de trabalho lá, a sua empresa trazer, sai da sua casa, dê um Google Maps lá, apareceu sua casa, você não quer que apareça? Leva o endereço fiscal também para eles, que é muito interessante isso. É isso aí. Maurício Suplementos? Maurício Suplementos, conhece? Ó, já falamos aqui bastante, né, da creatina, whey. Falou demais. Né, tem, olha, a material exclusivo também, você já pode adquirir também do... Esses é brinde, coqueteleira, né? brinde. Brinde? Olha brinde. só. Geralmente a pessoa vamos fazer a promoção comprando acima de quanto? Uma creatina já ganha coqueteleirinha. Nosso convidado vai ganhar uma hoje. O Gui já ganhou dele também. Já ganhou aí. Eu já vou levar minha pasta de amendoim. Minha creatina. Já faz a lista. Eu já estou levando o meu Ora Pronobis aqui com cúrcuma. Já leva o iPhone ali também. Opa, da Física. E aí falar, as pessoas ficarem à vontade também a conhecer a Clínica Safecare, né? Safecare. E onde fica? Fica ali no Clínica Safecare, fica ali no próximo ao Shopping Jardim Sul, ao lado do Luci Montoro. Tá. Né? E aí sigam a gente, né? Como tá as redes sociais, hein? No seu Instagram qual que é? O meu Instagram é Sérgio Hilário, @Sérgio Hilário. É Hilário com I, né? Hilário com I. Isso. Sérgio Hilário tudo junto e @Clínica Safecare. Bacana. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Qualquer dúvida, obrigadão, Sérgio. Qualquer problema com as feridas, estomias ou incontinência, pode procurar a gente. Show de bola. Que da hora. Sérgio, obrigado. Valeu, Gui. Obrigado. Eu que agradeço aí. Valeu, até a próxima. Próxima aí. Valeu.